Se você já enfrentou rejeição, traição ou então se sentiu esquecido, acho que esse papo hoje é com você. Tá achando que nasceu para sofrer, meu filho? Deus tem um propósito para tua vida. E hoje nós vamos juntos descobrir como vencer as adversidades. Vem comigo, porque no final tem uma oração poderosa que pode mudar o teu dia. Você já se sentiu esquecido, como se ninguém te desse valor? Você já dá o melhor de si no trabalho, mas ninguém reconhece o teu esforço? Agora imagine ser rejeitado pela própria família, ignorado por aqueles que deveriam te apoiar. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Quando seus irmãos eram chamados por uma grande oportunidade, ele foi deixadinho de lado. Sabe o que Deus fez no caso dele? Pegou aquele jovem, aquele rejeitado, e transformou ele no maior rei de Israel. E olha, o que Deus fez na vida de Davi, Ele pode fazer na minha e na sua. Hoje nós vamos entender como superar as adversidades que a vida nos dá e viver propósitos de Deus para nós. A palavra está lá em Atos 13:36 e diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, minha irmã, nessa passagem. Ela fala: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado e com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Você consegue entender a chave dessa passagem? Davi não foi escolhido por homens, Davi foi escolhido por Deus. Mesmo passando por momentos de rejeição, ele permaneceu fiel ao propósito divino. Perceba que nós podemos entender algo desta passagem. Perceba que fica bem evidente que Deus não se preocupa com a forma com que os outros te enxergam, mas sim com o propósito que Ele tem para nós. A passagem é categórica. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Você já percebeu que a frase servido ao propósito de Deus é algo extremamente poderoso nessa passagem e que talvez seja a chave para que a gente entenda as nossas frustrações, as nossas rejeições, o esforço que fazemos e não é reconhecido. Você percebe que quando os apóstolos aqui em Atos eles se referem a Davi, eles fazem questão de deixar claro: Davi serviu ao propósito de Deus. Não sei se você sabe, mas algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo enfrentaram grandes rejeições. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Walt Disney foi rejeitado por um editor de jornal que disse que ele não tinha imaginação suficiente. Michael Jordan, do basquete, foi cortado do time do colégio. Agora imagine o que acontece quando a persistência que esses caras tinham, porque realmente se tornaram referências no que fazem, ou no que fizeram, né? Imagine o que acontece quando essa persistência na minha vida e na tua vida está fundamentada em Deus. Você percebe que nesses casos, todos os três exemplos que eu dei, tanto Steve Jobs, Walt Disney, Michael Jordan, são pessoas notoriamente reconhecidas pelo seu esforço, pela sua persistência. Mas o convite que eu te faço é tentar refletir que mesmo rejeitados, eles venceram naquilo que se propuseram a fazer. O ponto é, imagine o que poderia acontecer com a minha vida e com a sua vida
se essa persistência estiver fundamentada em Deus. Talvez o problema, meu irmão, não seja exatamente no problema que estamos enfrentando. Talvez o problema na minha vida e na sua vida esteja relacionado com a reação que nós temos, com a forma com a qual reagimos, com a maneira que reagimos. Não sei se você consegue aceitar o fato de que é melhor viver um pouco com Deus do que muito sem Ele. É importante você refletir sobre isso, porque pouco com Deus é muito. Muito sem Deus não é nada. Cristo, em momento nenhum, prometeu a você o extraordinário. É claro que Ele pode lhe dar o extraordinário. Contudo, nós precisamos entender e reconhecer que às vezes estamos procurando coisas erradas em lugares errados. Você, como eu, temos uma grande necessidade na vida. E essa necessidade chama-se identificar a voz de Deus. Não adianta a gente permanecer fazendo sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Nós estamos fazendo sempre as mesmas coisas e esperando resultados diferentes se não estivermos alinhados com o propósito de Deus. Então, o meu convite a você é que você pare um pouquinho e reflita comigo. Para estar alinhado ao propósito de Deus para as nossas vidas, não seria melhor ouvir do próprio Deus o que Ele quer de nós? Não seria mais seguro, mais saudável ouvir do próprio Deus qual é o nosso propósito nessa terra? Quantas pessoas investem seu tempo buscando em outras pessoas respostas para problemas que são seus? E meu irmão, minha irmã, quem, além de Deus que nos fez, é capaz de nos entregar essas respostas? Desculpe. Quando o ser humano se coloca como solução, eu já não mais creio que essa solução é tão eficaz, é tão efetiva quanto a solução ministrada pelo próprio Deus na minha vida, identificada através do ouvir da voz de Deus. Você quer aprender a identificar se o que você acha que é seu propósito é realmente o seu propósito? Você tem dificuldade de discernir aquilo que é voz de Deus daquilo que é barulho do mundo, ou então vontade do coração? Quer entender se o que você acha que é vontade de Deus para a tua vida realmente é vontade de Deus para a tua vida? Nós sugerimos então, se você tem esse interesse, que você passe pela ponte que liga grandes eventos religiosos, pela ponte que liga eventos de impacto emocional com uma vida de intimidade e convivência diária com Deus. Existe uma ponte, meus irmãos, que liga os eventos, os cultos que nós vamos, as imersões, os eventos de grande impacto emocional. Nesses eventos nós nos derramamos, nós choramos, nós colocamos para fora o reconhecimento da nossa pequenez, dos nossos pecados e do amor de Deus por nós. Nós reconhecemos que durante todos esses anos Deus tem olhado por nós. Não fosse assim, nem vivo estaríamos. Mas além desses eventos de forte impacto emocional que acabam se repetindo vez por outra na nossa vida, é importante que a gente entenda que entre este evento e uma vida de intimidade e convivência diária com Deus, a ponto de entender seu propósito na terra, ouvindo diretamente de Deus, existe uma ponte. Existe uma ponte porque ninguém constrói intimidade sem estabelecer um ambiente favorável de relacionamento com Deus. Você não constrói intimidade com uma moça que você conheceu num simples olhar. É necessário um período de convivência ao qual nós chamamos de namoro. É necessário que
Você conheça a pessoa por um bom tempo antes de você tornar-se sócia dela. Porque, convenhamos, sociedade é algo sério, casamento mais sério ainda. Então é importante que a gente entenda que entre um evento de grande impacto emocional e uma vida de intimidade com Deus, de convivência diária, nós construamos uma ponte que liga uma coisa a outra, que é a construção do ambiente de relacionamento diário com Deus. E eu não posso deixar de te convidar a dar esse passo. Porque senão, meu irmão, não adianta você abusar do autoconhecimento. Não adianta você mergulhar profundamente no autoconhecimento, porque se conhecer é conhecer seus problemas. Mas se não sei o que fazer com meus problemas, se não conheço a solução para os meus problemas, do que adianta me conhecer? Não seria melhor entregar essa tarefa a Deus, que me conhece desde que estava na barriga de mamãe? Não seria melhor trazer Deus para dentro do problema e dizer: Deus, me ajuda com isso, deixa eu me relacionar com você, deixa eu estabelecer com o Senhor uma relação íntima de convivência diária, deixa eu estabelecer uma pauta para nós tratarmos alguns temas aqui que têm afligido meu coração, que estão me deixando extremamente estressado, que estão tirando o meu sono. Olha, meu irmão, se eu pudesse dar um conselho a você, eu não poderia deixar de tratar aqui do curso Fundamentos da Fé, porque é exatamente isso que o curso se propõe a fazer por mim e por você. Estabelecer uma ponte entre eventos de grande impacto emocional, aquele culto maravilhoso, aquela imersão maravilhosa, com um relacionamento íntimo e uma convivência diária com Deus. De nada adiantam eventos de grande impacto emocional sem uma vida inteiramente impactada pelo Deus que te conhece, desde que você era um projeto. E às vezes nem isso. Talvez você não tenha sido projeto de ninguém, mas creia, você sempre esteve nos planos de Deus. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, você pode ter uma certeza: Deus não é um Deus de brincadeira. Você não está aqui de brincadeira. Você está aqui porque Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. E esse plano não é um plano de brincadeira. Porque existe um livro desta grossura que conta a história desse Deus, que é provada, inclusive cientificamente. Então, meu irmão, então, minha irmã, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu não quero que você continue mais experimentando Deus. Experimentar Deus é um problema, porque nós experimentamos, gostamos, mas deixamos de nos relacionar. Deus não quer uma experiência com você. Deus quer um relacionamento. Deus quer construir intimidade com o Filho que Ele tanto ama, a ponto de ter mandado o próprio Deus para morrer na cruz por mim e por você. Tomara que você entenda a importância de construir essa ligação. Porque se você não construir essa ponte, se você não estabelecer esta ponte, você simplesmente passará pela vida experimentando Deus. E talvez Deus não queira só alguém que o experimentou junto dele. Porque Deus é Deus. E nós precisamos cada vez mais dele nas nossas vidas. Eu queria muito que, se você, nessa manhã, se sente esquecido, se passa pelo teu coração uma sensação de que talvez as coisas não tenham dado certo na tua vida, talvez Deus eventualmente não te conheça, você seja um mero acaso perambulando pela terra, você seja fruto de um descuido de alguém, eu quero te dizer uma coisa: Ele te vê, Ele te ama e Ele tem uma missão para você aqui.
A tua vida, ela é como se fosse uma tela que está sendo pintada. Não adianta você dizer que ela não é bonita, porque o quadro não acabou. O artista ainda pode entrar em cena. Então, talvez você queira deixar de fazer força e pintar sozinho e trazer o mestre para pintar junto com você. E eu queria orar por você nessa manhã justamente nesse sentido. No sentido de que você precisa reconhecer que você nunca foi rejeitado por Deus. Você nunca foi rejeitado por Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu sei que muitas vezes as dificuldades da vida parecem nos esmagar. Mas hoje, meu Deus, eu deliberadamente escolho confiar no Senhor. Eu sei, Pai, que as adversidades não são o fim da minha história. Os problemas que eu tenho vivido, as coisas e os desafios que têm acontecido na minha vida não são o fim da minha história, mas parte do processo que inevitavelmente vai me levar ao propósito que o Senhor tem para mim. Me ajuda, Senhor, a manter os olhos em Ti. Me ajuda a entender um pouco mais do Senhor. Me ajuda a dar um passo decisivo na minha vida que vai me levar a uma convivência diária com o Senhor. Estou cansado, Senhor Deus, de experiências com Deus. Eu quero relacionamento. Eu quero o meu dia a dia junto com o Senhor. Eu quero experimentar a providência, o amor, o cuidado do Senhor na minha vida, que virá através de um relacionamento. E eu quero, Deus, ter forças para não desistir. É o que eu peço no nome do Teu Filho Jesus, que morreu por nós e nos amou. Amém. Amém. Meus irmãos, agora é com você. Eu não posso fazer mais nada por você. Tem alguma parte dessa mensagem que falou teu coração? Será que talvez você queira realmente experimentar um relacionamento diário com Deus? Tá fácil de ouvir o Espírito Santo ou é algo meio nebuloso ainda, uma coisa difícil de ser discernida? Queremos te ajudar. Você vai clicar no link abaixo e vai se inscrever para o treinamento Fundamentos da Fé, um treinamento inteiramente gratuito destinado a pessoas que estão, como eu um dia estive, em grandes apuros espirituais, no sentido de que eu já não discernia mais o que era vontade minha, vontade de Deus. A palavra de Deus estava muito longe do meu coração e às vezes, mesmo ouvindo essa palavra aos domingos, tendo experiências com Deus, eu estava muito, mas muito longe de uma convivência diária, de um relacionamento. E eu digo para vocês, faz toda a diferença na nossa vida, porque nós não sabemos. Nós só temos que confiar naquele que sabe. E fica mais fácil quando aquele que sabe está pertinho da gente, não é mesmo? Então, quero te convidar a encaminhar esse vídeo, esse link, para alguém que você sabe que está afastado de Deus. Queria te convidar a botar a mão na cabeça e pensar em 2, 3 nomes de pessoas que realmente você sabe que precisa. Não importa se elas vão. Não importa se elas vão atender o seu apelo. O que importa é a sua intenção. A sua intencionalidade em trazê-las para dentro da vontade de Deus. Deixa o resto com Deus. Faz o teu papel. Encaminha essa mensagem. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.